E falando em Brasília, com foco total na reforma tributária, mudanças de última hora no Congresso Nacional aconteceram. Quem tem detalhes sobre isso é o nosso repórter Bruno Pinheiro, que chega na programação da Jovem Pan. Brunão, boa tarde, bem-vindo. Conta pra gente, parece que tem comissões, audiências sendo esvaziadas. E por que parlamentares, hein? Da base governista ou da oposição? Bruno Pinheiro. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Requerimento já foi oficializado, na verdade, um comunicado do presidente Arthur Lira entre os dias 9 e 11 de julho, exclusivamente para o plenário da Câmara dos Deputados, justamente para liquidar essa pauta que é sobre a reforma tributária. Reuniões aconteceram ontem à noite, até altas horas da madrugada, hoje de manhã, agora novamente uma reunião acontecendo na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, e essas são imagens das comissões esvaziadas. Foi cancelado realmente a audiência que tinha, as comissões queriam se reunir na Comissão de Constituição e Justiça. Neste momento está funcionando somente o Conselho de Ética, que é justamente sobre o deputado Chiquinho, sobre aquele caso envolvendo este assassinato da vereadora Marielle Franco. O Conselho de Ética está ouvindo diversos nomes neste momento. Então, aqui se espera hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, ser colocado em votação a urgência que é sobre a reforma e amanhã analisar toda essa regulamentação. É importante dizer que durante diversos anos houve uma discussão. Logo na sequência, o deputado Aguinaldo Ribeiro se tornou relator aqui na Câmara dos Deputados, começou a fazer reuniões, milhares de agendas de vários setores, com a indústria, setor de hospital, diversos setores se reuniram com o relator. Lá no Senado também, Aguinaldo Ribeiro esteve para conseguir chegar a este ponto. Foi aprovado a reforma e agora essa regulamentação com diversos grupos. Mas isso gerou uma ruptura ali, rachou, porque tinha o entendimento que o deputado Aguinaldo Ribeiro estava avançando demais, estava tendo muita visibilidade, conseguindo muitas articulações. E aí Aguinaldo começou a ser ficado de lado. Quando os grupos surgiram para regulamentar essa reforma, Aguinaldo Ribeiro não foi indicado. E aí o que eu ouvi aqui nas últimas horas e ontem, inclusive, a reclamação que Aguinaldo Ribeiro, com quem fez várias reuniões junto com os parlamentares, diversos acordos, está de fora da última discussão antes de ser colocado em votação. E aí não existe um relator. O relator, o quê? Como é em colegiado, o colegiado todo é o relator, mas automaticamente Arthur Lira fica como relator. Há um sentimento dentro do Salão Verde que Arthur Lira deva então assumir como relator final da reforma tributária e ganhar totalmente essa visibilidade de que foi ele quem conseguiu articular, conseguiu regulamentar essa reforma tributária, e isso tem gerado um incômodo aqui dentro da Câmara dos Deputados. O incômodo por parte de aliados do deputado Aguinaldo Ribeiro, que viu ele articulando isso tudo e ficou de fora da última hora dessa última negociação, um receio de que esses acordos que Aguinaldo fez lá no início não sejam honrados, não seja colocado dentro dessa regulamentação e que Arthur Lira se torne o maior articulador e leve o nome com que ele conseguiu aprovar essa reforma tributária. Então, antes, alguns minutos para se votar hoje esse requerimento de urgência, ainda está dividindo as opiniões de quem é contra, de quem é a favor, dizendo que isso vai arruinar e muito a vida de todos os brasileiros. Cheguei a ouvir que de todos os erros do governo federal até hoje, após a eleição do presidente Lula, a reforma tributária seria o erro que mais a população vai sentir, porque está sendo muito mal articulado e discutido. Reuniões acontecendo, vamos aguardar qual será o final dessa história que há quase 40 anos se arrasta nos corredores do Congresso Nacional. Nelson Kobayashi. Aí, informações direto de Brasília, bastidores do nosso querido Bruno Pinheiro, que nos traz essas atualizações a respeito da corrida final ali pela regulamentação da reforma tributária. Fábio Piperno, quero ir contigo agora, meu amigo, porque Arthur Lira pode ser o relator desse texto final da reforma tributária. Por que essa ânsia pelo protagonismo, meu amigo Fábio Piperno? Porque ele é político. Nenhum político está lá para ser discreto, ficar escondidinho, né? Longe do epicentro das coisas, longe do foco. Não, ele é um político, aliás, né? Eu diria para você, até um tanto exibicionista, né? Gosta de passarela de carnaval, né? Gosta de grandes convescotes e tal, festas. E, nesse momento, Arthur Lira busca um grande troféu, né?
aquele troféu que vai marcar a sua passagem, que vai marcar definitivamente a sua passagem, o seu legado como presidente da Câmara. E nada melhor do que a aprovação da reforma tributária, mas só a aprovação, ele chega à conclusão, então, de que só a aprovação é pouco, porque, afinal de contas, a aprovação também é mérito do governo, é mérito de outras forças do parlamento. Então, agora ele quer mais que isso. Agora ele quer ser não só o homem em cujo mandato essa grande reforma passa, mas ele quer ser, de fato, né, o grande protagonista, aquele que, de fato, comandou essa reforma. Meu querido José Maria Trindade, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados por 2 vezes, nesta última eleição com um recorde de votação, 464 votos que o elegeu aí como um presidente da Câmara dos Deputados por mais uma vez, muito poder de indicação e de influência no governo e agora ainda pode ser o relator da reforma tributária, da regulamentação. José Maria. Eu não vejo nenhuma novidade nessa história do Arthur Lira assumir a relatoria. Informalmente lá nas conversas ali no Salão Verde, que é a antessala do plenário, estão chamando o Arthur Lira de relator geral da Câmara, ou seja, ele está dando palpite em todos os projetos, definindo quem comanda o quê, o texto que entra em votação e quando entra em votação. Especialmente esse da reforma tributária, ele está no comando há muito tempo. Tanto é assim que logo depois da definição do texto base desse GT, do grupo de trabalho, eles foram apresentar a Lira a proposta e só depois divulgaram, só depois falaram sobre o projeto. E agora ele quer votar. O que eu ouvi lá na Câmara dos Deputados é de que Lira vai pressionar, vai votar e pela primeira vez se fala em bate-chapa. O que é isso? É o seguinte, olha, definir ali uns pontos onde não há consenso e leva para voto, né? Então, aprova-se a frase famosa, aprovado o relatório, ressalvados os destaques e emendas. E aí, onde tem dúvida, ele coloca destaque e decide no voto. Por exemplo, o carro elétrico. Parece que quem não está gostando disso é o Aguinaldo Ribeiro, aquele que foi o relator da emenda constitucional da reforma tributária. Ele tinha esperança de ser, naturalmente, o relator agora da regulamentação também. Mas como bem o Zé colocou, na verdade, o Arthur Lira é o relator de fato. Ele vem trabalhando muito nos bastidores para aprovação da reforma tributária, vem sendo uma espécie do relator informal. E aí, concordo com o Piperno, ele quer deixar o legado dele, né? Por enquanto, o legado de Arthur Lira, todo mundo vai lembrar que ele é o presidente da Câmara dos Deputados que lutou pelo orçamento, né? Seja o orçamento secreto, seja emenda PIX, mas ele é conhecido hoje por aquele presidente da Câmara que mais luta pelo orçamento e por isso que os parlamentares gostam tanto dele. Ele quer deixar um legado para a sociedade, né? E aí a reforma tributária seria este legado. Se essa reforma tributária vai ser boa ou não... Esquerda, não? Oi? Fala, Zé. Falou com a gente? Parece que não. Continua aí, Alan Gani. Se essa reforma tributária vai ser boa ou não, é outra história. Mas, por enquanto, tem aquele apelo que vai ser muito boa, né? De certa forma, o mercado comprou essa reforma tributária. Eu tenho muitas ressalvas em relação a ela e ele quer deixar este legado. E apenas para lembrar aqui, meu querido Piperno, que não só Arthur Lira gosta de carnaval, Piperno. Itamar Franco também gostava de carnaval. Te lembras disso? Te lembras disso? Eu diria para você que um na pista e outro no palanque. É isso. Tem as suas diferenças, né, Fábio Piperno? Tem as suas diferenças. Vamos lá, o meu querido Gustavo Segré, Alan Gani nos lembrou aqui que o Arthur Lira ele também se notabiliza por, na sua gestão, ou nas suas 2 gestões à frente da Câmara dos Deputados, foram as gestões com mais emendas aos deputados. Você acha que ele usa desse crédito de ter inchado o parlamento com emendas justamente
justamente para pegar todas essas oportunidades de protagonismo, o meu querido Gustavo Segré. Tem crédito no parlamento, o Arthur Lira, para ser o protagonista relator, além de presidente da casa, ser o relator da regulamentação da reforma? Eu acho que tem crédito sim. Me parece que está bem que ele use seu poder, a sua influência para isso. O que eu não tenho muita certeza se eu, no lugar do Arthur Lira, gostaria de deixar um legado de uma reforma tributária que pode ser a da maior alíquota do mundo. Ou seja, imagine Arthur Lira dizendo: eu fui aquele que deixou o legado da reforma tributária. E alguém vai levantar a mão e falar: desculpa, Arthur Lira, é aquela reforma tributária que tem a alíquota mais alta do mundo? E aí vai falar o quê? Então não me parece que seja um legado muito bom como para dizer: olha, eu tenho como legado, deixei a carga tributária mais alta do mundo. Não me parece que seja bom para ele. Quer contrapor, ou Fábio Piperno? Eu acho que o Segré tem razão, e ele tem assim, me parece que nesse momento ele está sentindo a reencarnação do doutor Ulisses, né, que num determinado momento era o presidente da Câmara, da Constituinte e do PMDB. O Arthur Lira também, agora se sente o todo-poderoso, né? Cuidado. Tá aí. Só depois, com os efeitos da reforma tributária, que a gente vai saber se o legado é positivo ou negativo, caso de fato se concretize essa informação de que ele seja o relator da regulamentação da reforma.